Há um tempo atrás eu tive num campeonato nacional e presenciei umas cenas que isso mexeu muito comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Um garoto da categoria infantil nadou a sua prova e eu fui tomar uma água fora da piscina, obviamente, e vi os pais conversando com ele. E os pais extremamente agressivos, provavelmente o garoto não tinha nadado o que se esperava. Esse garoto era de um grande clube, mas o que me espantou foi a postura dos pais. Dedo na cara, e gritava, ou ora era a mãe, ora era o pai, ou eles invertiam. E o garoto, de cabeça baixa, segurando a touca, ainda escorrendo a água, que tinha acabado de nadar, encostado. E quando ele se expressava, quando ele se posicionava para falar alguma coisa, vinha em cima, não tocava no garoto, mas dedos na cara de novo, e esse garoto só chorava. E isso me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, eu já vi isso há muitos anos atrás, e a gente se esperava que nós estivéssemos melhores, mais preparados hoje, né? E isso me abalou demais e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre natação, pressão e o papel dos pais. Vamos falar das categorias que já estão em estaduais e nacionais. Lembrando que é muito importante e delicado quando se fala de pais, porque dependendo da atitude, a postura pode acabar com uma carreira promissora muito antes dela nascer. A partir dessa fase, eles já começam a conhecer e conviver com seus adversários. Também as demandas físicas, emocionais, e alguns até já convivem com as lesões. Nesse momento, os pais já vêm acompanhando nas categorias inferiores, de pré-mirim, vai até petis. E aí começa a criar uma expectativa, mesmo porque eles investem dinheiro, tempo, dedicação, e eles começam a achar que precisa dar uma apertada, uma cobrada. E essa pressão, essa cobrança acaba sendo excessiva, porque muitos nem nunca nadaram, não sabem o que é a natação, o esporte individual, a pressão dele. E aí começam as cobranças. E muitas vezes eles colocam uma expectativa nos filhos que os pais ficam frustrados. Eles perdem o chão e aí começa o problema. Na verdade, eles criam uma expectativa que muito além do que os filhos podem atender. O simples fato do garoto conseguir o índice brasileiro, eles já começam a sonhar e o filho não vai conseguir. Ele precisa do tempo porque a estrada é árdua e longa. Tem também o fato deles terem conseguido o índice ou participar já do campeonato nacional, a família cria um atleta para os amigos também, inclusive para os amigos, e começam a divulgar que esse é o novo campeão da família. E isso aumenta ainda mais a pressão. E ainda são os primeiros passos que esse atleta está dando. Uma coisa que eu já vi acontecer muito, e ainda acontece nos dias de hoje, é a rivalidade entre os pais. Aquela rivalidade saudável dentro da água, os pais pegam isso e convertem em rivalidade que não é saudável. Então, mais peso em cima dos seus filhos para que ele possa competir. E isso atrapalha demais essas transferências e esse atleta poderia ter um excelente resultado e não consegue. O desejo dos pais é tão grande de ajudar que, muitas vezes, eles não têm a conscientização que o atleta já tem um treinador. Os pais começam a querer corrigir o estilo, estudam um pouco sobre natação, vídeos e tudo mais, e começam a querer corrigir os estilos, dão treinos extras para os filhos, vão na piscina acompanhar os treinos, dar o pitaco lá no treinador, e isso tira o filho do programa de treino que o treinador fez e que é o correto. O cara é especialista nisso. Mas eu vou contar uma experiência. Eu tive uma atleta que ela treinava, terminava o treino, resumidamente, ela terminava o treino, o pai mandava ela descer no vestiário com o grupo, tomava banho, se arrumava e ficava enrolando na beira da piscina, esperando que eu fosse embora. Quando eu ia embora, tinha certificado que o Reinaldo já não estava mais, ele vinha, ela descia para o vestiário, se arrumava, colocava novamente o maiô e ele ia passar treinos e correções para ela.
tudo isso, o que vai se fazer? O filho, a filha, é dele. E aí quem que esse cara ouve? Ninguém. E aí atrapalha o trabalho. Tira toda a programação, tira todo o equilíbrio desse atleta, porque ele não sabe quem manda. Se é o pai, se é o treinador, quem ele ouve, quem ele deixa de ouvir, e isso é péssimo. Não queira acelerar o processo. Isso causa confusão mental, desequilíbrio, fragilidade, insegurança. Entenda que acelerar o processo não vai levar a nada. Pelo contrário, pode prejudicar, porque é necessário esperar o desenvolvimento da criança. É necessário ver o tempo que cada um tem. Seu filho não pode ter dúvidas sobre quem ele vai obedecer, quem ele vai seguir, em quem ele vai se agarrar e colocar toda a sua confiança. Essa confiança tem que ser no treinador. E você não deve interferir, porque você, querendo ajudar, pode dar um tiro no pé, pode abortar uma carreira promissora. Tenha confiança que tudo tem seu tempo. Não queira acelerar o tempo. Às vezes seu filho está na categoria infantil, você já tem uma expectativa enorme sobre ele. Tem outras categorias para frente. Eu já tive atletas que não nadavam nada nas categorias inferiores e conseguiram ser campeões. Então, tenha confiança. O treinador do seu filho, com certeza, ele conhece muito mais o seu filho dentro da água do que você. Deixa para ele que ele resolve a parada. Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão, claro que é sempre procurar conversar com seu filho, mas sempre consciente que as falhas fazem parte de um processo, em qualquer segmento da vida. Então, procure sempre manter a calma, sempre olhar nos olhos do seu filho e ouvi-lo, mostrar para ele, eu estou aqui para te ouvir. Fale quais são as suas inseguranças, quais são os seus desejos, o que você pretende com a natação, porque de repente você pode se surpreender, de repente você quer que ele seja um grande campeão e ele enxerga de outra forma a natação. Converse sempre a respeito, dê abertura, deixe ele falar, para que ele possa transmitir e buscar um apoio seu, uma ajuda, para que ele se torne cada vez mais forte. Dar broncas, algumas vezes, é necessário, mas para dar broncas tem que ter um equilíbrio, né? Apagar os erros de uma prova anterior não volta atrás. Mas o perigo é, com essa bronca, ele carregar para a próxima competição esse trauma que abalou tanto ele, o que ele ouviu, da pessoa que ele mais ama, e isso pode ir água abaixo a próxima competição, a próxima vez que ele nadar. Alimente um relacionamento saudável, amoroso, abrace, diga que ama e que apoia, perdendo ou ganhando, nós estamos juntos. Alimente esse relacionamento. É fundamental esse toque. Deixe seu filho nadar, para que ele ame a natação. Deixe ele amar a natação. Amar o processo nem sempre é fácil, mas com o seu apoio, com o seu carinho e segurando na mão, tudo vai ficar mais fácil para seu filho. Não se esqueça disso. Eu já vi muita coisa nessa natação e eu vejo que vocês, pais, são super de fundamental importância na hora que ele vai subir no pódio. Esse apoio não pode faltar. Até breve.